não ia ser. E esse é o nosso problema, de conhecer o bem e o mal, mas nós não somos Deus. Mas às vezes a gente quer ser. Se tem uma coisa que dá trabalho na vida da gente, além da gente viver, é a gente querer ser Deus. A gente quer controlar isso, aquilo. A gente quer controlar os outros, quer controlar o que a gente está sentindo, a gente quer controlar tudo. Né? E se eu não tiver no controle, não vai dar certo. Eu tenho que ter certeza que vai dar certo. Então eu preciso estar lá. E além de ser Deus no controle, a gente precisa ser Deus na presença, não tem que ser onipresente. Porque aí você vai ter que estar em 5 lugares ao mesmo tempo. E isso não é coisa do ser humano, mas às vezes nós queremos estar em 5 lugares ao mesmo tempo. Então a realidade da mentira, do pecado em si, fala contra a evolução e a favor do relato da palavra de Deus, que somos uma criação em decadência. Você que já plantou um jardim e deixou ele seguir a natureza, o que vira? Mato. Se alguém tem jardim na sua casa, deixa ele seguir a natureza, ele vai virar mato. Pode plantar um jardim mais belo, mais bonito, deixa ele seguir a natureza normal, você vê o que ele vai virar? Vira mato. O próprio pasto, né, aqueles que vivem com pastagem, sabe que se você planta lá, faz uma pastagem, aí você nunca mais cuida daquilo, deixa ela seguir a natureza. Sabe o que vai virar? Mato. O mato vai crescer mais, o capim vai acabar, então você tem que fazer, né, novamente o cuidado, né, naquele solo e outras coisas. Então tudo nessa terra que segue a sua natureza, ela tem uma proporção a ser aquilo que a natureza diz que ela é. Além da origem da mentira, os traços da astúcia e mentira não são sinais de evolução, mas sinais de regressão e queda na vida das pessoas. Viver na mentira ou viver uma mentira é sinal característico de uma vida sem Deus. A palavra de Deus vai dizer em 1 João 2,21: mentira alguma jamais procede da verdade. Mentira nenhuma jamais procede da verdade. Então viver mentindo, trapaceando, enganando, como alguns dizem, para algumas pessoas é sinal de esperteza. Já viu aquela criança que desde pequenininha tenta enganar os outros? Olha como que ela é inteligente, né? Já viu essa criança que tenta enganar? E ele diz: olha só como que esse menino é inteligente, como que é espertinho. Ele não é espertinho, né? Às vezes nós vemos como espertinho, mas quando chega na idade adulta, não é sinal de esperteza não. Essa pessoa, cuidado com essa pessoa, hein? Isso aí engana a mãe e o pai. Se engana a mãe e o pai, imagina o que pode fazer com outras pessoas. Se consegue enganar os pais, imagina quem não consegue enganar. Mas às vezes você fala: essa pessoa é muito esperta, ela é muito inteligente. Então isso não é sinal de sabedoria, é sinal de que estão longe de Deus. E pior, que estão sendo guiados por influências de Satanás. Pastor, estou pensando muito você gosta de Satanás hoje, né? Acredito muito nisso. Bom, você tem a sua opinião, você pode crer. Mas eu estou dizendo aqui que a palavra de Deus diz. E olha o que diz 1 Timóteo 4, de 1 e 2. Ora, o Espírito afirma que expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Sabe o que é cauterizado? É aquele negócio que você não sente mais. Cauterizou, você não sente mais. Falam mentiras e tem a mente cauterizada. Não vê nada de errado. Não sente mais vergonha daquilo. Não sente que está fazendo nada de errado. Na verdade, se acha esperto. Fulano é trouxa mesmo, passando para trás. Quem não sabe fazer negócio, problema dele. Falou que ia fazer portanto, fez portanto agora. Não, mas está errado, não. Né? Olha, eu tenho culpa de ser mais inteligente que os outros. Cauterizar a própria consciência, já cauterizou a
mentira já se tornou um hábito na vida dela. E a pessoa, nas simples coisas da vida, em duas coisas que diz, três, tem uma inverdade. Se ela acorda, sabe aquela pessoa que aumenta, mas não inventa? Se ela acordou 8 horas, ela fala, oh, hoje eu dormi tarde, hoje eu acordei tarde, eu acordei 10 horas. Ela não precisava dizer que acordou 10 horas, mas a pessoa sente bem, ela sempre é aquela pessoa que está aumentando alguma coisa. A mentira, ela é o oposto da verdade. Verdade e mentira não pode, não tem como andar junto. E Jesus diz em João 14,6, Jesus, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Quem vive para Deus não tem parte com a mentira, pois o pai da mentira é o diabo. Então como que Deus, o diabo, vai andar junto? De braços dados? Não tem como. Luz e trevas não ocupam o mesmo espaço. Se apagarmos essas luzes, haverá trevas. Então trevas, logo, é a ausência de luz. Onde há luz não há trevas. Onde há trevas é porque não existe luz. Então Deus e o diabo, eles não podem andar juntos, de braços dados. Porque onde está não cabe o ovo. Onde há a verdade não cabe a mentira. Mateus 5,37 diz, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. E aí, olha o que diz adiante. O que disto passar, vem aí. O que fugir disso, não vem de Deus. Apocalipse é bem claro qual é o lugar de quem vive uma vida de engano e mentiras, quando ele fala, né, de um novo tempo, de um rei, o reino dos céus. E ele diz o seguinte, né, que no reino dos céus, na cidade celestial, como Apocalipse refere-se a isso, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, Apocalipse 21, 27, Apocalipse 21, 15. Fora do reino de Deus, fora fica quem? Os cães, os feiticeiros. Aqui está, os cães não os cachorros, não, tá? As pessoas pensam que meu cachorrinho não vai para o céu, né? Tem criança que chora, só o cachorro não vai para o céu, não. Se ela perguntar, né? Fala que ela vai para o céu caminho. Pastor, eu estou pensando em mentira. Fora ficam os cães, né? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso aqui na doutrina, né? O livro de ensino da Igreja Batista é a Bíblia, a palavra de Deus. Bem claro. Não precisa dar outra explicação. Não está claro isso para você? Então, aí está a palavra de Deus. Você tem duas opções. Ou você crê, ou você não crê. Você tem fé nisso, crê nisso, ou você não crê. É a sua opção. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. As coisas de Deus se entende, se percebe espiritualmente. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, não é de Deus. Pastor, já está mandando para o inferno? Não. Nem Deus manda ninguém para o inferno. Não é? Se bem que tem gente que nem precisa ir, porque a vida dela já é um inferno. Não é? Pastor, o senhor está falando do inferno em outro lugar, porque o senhor não conhece a minha vida. E eu já convivi com pessoas, não é? Que ela estava até desejando o inferno, porque ela não aguentava mais o inferno que ela estava vivendo aqui na terra mesmo. Então, a palavra de Deus tem lá fora do reino de Deus. Você vai ver o contexto lá depois. Ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, a palavra de Deus nos apresenta o lixo da mentira, nos mostra que a astúcia e mentira não são sinais de evolução de inteligência, mas é sinal do domínio de Satanás na vida das pessoas, porque a mentira não é um ato. Mentira tem um ato e uma consequência. Toda atitude nossa tem uma consequência na vida de outras pessoas. E quais os sinais e enganos da mentira? E eu quero finalizar com alguns aqui. Ouvir a palavra de Deus, mas não colocar em prática.
Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvir. Eu conheço gente que sabe tanto da história, sabe da história da igreja, da Bíblia, da idade das trevas, da idade da luz, tudo. Só conhece, sabe tudo de Deus. Deus é grande, só que Deus não é pai dela. Ela não ama Deus. Ela não tem um relacionamento de amor com Deus, como filho de Deus. Deus é o provedor, é o sustentador, Deus é o abençoador, o ajudador, mas não é pai dela, não é nova criatura, não é filho de Deus. Porque filho é pela fé. João 12 diz isso, você pode ver. A todos quanto receberam, creram em Deus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então só torna aquilo que não é. Aquilo que já é não torna, já é. Então, esse relacionamento que nós temos com Deus, ele precisa ser mais do que uma religião. A religião é o aspecto da igreja como, né, é uma estrutura organizacional, uma organização. Mas nós precisamos fazer parte da família de Deus, parte da vida com Deus, como organismo vivo em Deus, ter vida com Deus, ter um relacionamento de proximidade, como pertencente a Deus, a família de Deus. Por isso, ouvir a palavra de Deus, mas não pôr em prática, é um engano. E muitas pessoas enganam-se a si mesmas, afirmar que não tem pecado. Eu conheço muita gente que pastor, mas eu não tenho pecado. Eu vou na minha família, eu pago os meus negócios. E tem muito crente aí, pastor, que eu vou falar. É um bando de... Aí eu vou falar para o senhor as palavras aqui, porque respeito o senhor, mas é um sem vergonha mesmo. E eu sei o que é, porque eu conheço muita gente assim. Então eu, olhando para a vida do outro, eu me sinto por justificado. Mas a sua justificação não é suficiente. A única justificação que nos torna aceitável diante de Deus é a justificação de Jesus. Só Ele pode nos justificar diante de Deus. Justificar é tornar alguém justo, porque por natureza nós somos injustos e trapaceiros, enganosos e mentimos. E isso não é sinal de sabedoria inteligente, de esperteza, é sinal de afastamento de Deus. Achar ser um bom religioso, mas não dominar a sua língua. E antes nós falamos sobre isso aqui ontem à noite, né? Aquele que diz que é religioso, mas não domina nem a sua língua, imagina o resto. E como que a nossa língua mata as pessoas, fere, machuca, destrói. Achar que podemos andar em más companhias sem que isso nos corrompa. Ah, isso comigo não acontece. Ah, eu não preciso disso. Para gente ignorante. Isso é para gente que não, né? Da mente fraca. Pessoas ignorantes. Gente, todos nós somos ignorantes. Ignorar é não conhecer, é você lidar com aquilo. Eu sou ignorante quanto à medicina, tem um monte de coisa que eu sou ignorante, não é só quanto à medicina, quanto à mecânica, não é? A biologia. Eu sou ignorante, olha, eu sou muito ignorante, só que sou mais que eu sou pequenininho, não é? E se eu fosse maior, eu acho que eu seria mais ignorante, porque tem muitas, muitas, e quanto mais eu estudo, mais eu leio, mais ignorante eu descubro que sou. Então todo mundo tem o seu grau de ignorância em relação a muitas áreas da vida, do mundo em que se vive. Então, às vezes nós temos um conceito de ignorante, não é que nós não nos incluímos nesse conceito, mas não significa que nós estamos fora dele. Então são enganos na nossa vida. Nós temos que lidar com isso na nossa vida, no nosso relacionamento conosco mesmo, no nosso relacionamento com as pessoas e no nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos descobrir isso. Essa semana eu estava na casa de alguém e aí estava um cheiro de churrasco. E aí até brinquei e disse, não é aqui o churrasco? E não é que não, pastor. Então vou embora, porque tem lugar errado, né? Então, lá dentro tinha um churrasco do lado. E às vezes tem coisas que a gente lida com um cheiro. Parece.
É verdade, mas nós não nos alimentamos daquilo. Cheiro é bom, mas não alimenta, não nutre. Não é verdade? Se você ficar sentindo cheiro todo dia da comida do vizinho, do restaurante, você vai ficar bem nutrido, alimentado? Não vai, você precisa comer. Ai, que cheiro bom. Se fosse assim, todos paravam perto do restaurante e ficavam meia hora sentindo o cheiro da comida, né? Esse aqui. Esse sabe. Agora, aí você sai satisfeito, porque você sentiu o cheiro. E às vezes, o ouvir a palavra de Deus, o ouvir de Deus, fica aqui no cérebro, na memória. Mas isso é apenas um cheiro. Nós precisamos alimentar-se disso, para que nós possamos ser fortalecidos. Porque às vezes tudo que está na nossa cabeça não chegou no nosso coração. É a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, é ouvir falar de Deus, está no cérebro, mas não chega no coração. Porque às vezes nós não permitimos que isso aconteça. Então, a mentira nos separa das pessoas, nos separa de Deus, nos afasta da vida, muitas vezes nos aproxima da morte. E só a verdade pode verdadeiramente nos livrar da mentira. E é isso que Jesus diz em João 8:3: conhecereis a verdade. Não está falando de um aspecto da sua verdade, está falando da verdade de Deus. E lá mais adiante, em João 14:6, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade. Está falando da verdade de Deus. A verdade e a vida que ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então, verdade é reconhecer a mentira como aquilo que ela é, diante daquilo que Deus tem mostrado. Deus tem me preocupado em mostrar verdade e mentira na história do ser humano, na história da vida das pessoas. Então a Bíblia nos apresenta a mentira como um pecado que nos separa de Deus. Mas verdade também é saber que podemos confessar a Jesus, a Deus, quem nós somos, as nossas mentiras, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os outros aspectos, os outros aspectos que nos levam ao perdão, ao arrependimento. E o exercício para a cura, assim como nós fazemos às vezes uma fisioterapia para fortalecer a musculação, o exercício para a cura da nossa alma, do nosso coração, em relação à mentira e à verdade, é a prática do quebrantamento, de arrependimento e o perdão a Deus, de Deus para a nossa vida. Esse é o exercício para trazer fortalecimento para a nossa vida. Verdade também é que então podemos aceitar o perdão pela fé com gratidão a Deus. Mas se nós julgamos que somos alguém que não precisamos disso, então logo eu não tenho como aproximar dessa verdade que Deus apresenta. Por quê? Porque se eu acho que eu não tenho pecado, eu vou me arrepender do quê? Se você acha que uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que mentira, que engano não faz parte da sua natureza, da sua vida, você precisa de Deus para quê? Porque Deus veio para salvar pecadores, doentes da alma, pessoas que enganam a si mesmo. E se você não se identifica nisso, então você não precisa de Deus na sua lógica. Logo, você já é quase um Deus. Você tem o seu reino, você tem o seu trono, não é? Você tem o seu domínio, você domina sobre os seus negócios, sobre a sua vida, influência sobre a pessoa. Então você tem o seu mundo. E você é Deus do seu mundo. Sabe qual é o problema disso? Se é que você acha que isso é o problema, é que esse reino é baseado no engano, porque você não é Deus. E você nunca será Deus, como diz Satanás, e você nunca será nem igual a Deus. E um dia a verdade aparecerá, e o seu mundo construído sobre o seu trono, sobre o seu pensamento, a sua filosofia de vida, ele cairá em ruínas. Porque você não é Deus, e você nem pode ser como Deus. E isso não tem a ver com crença, religião, credo. Tem a ver com a verdade como ela é. Como
você identifica em relação à verdade e à mentira? Tem enganos no seu coração? Mentiras que têm dominado a sua vida? Essa é uma pergunta que só você pode responder para você mesmo. Nós ficamos aqui hoje com essa palavra. E eu desejo e oro para que essa verdade de Deus siga com você ao sairmos daqui essa noite. Mas tem pessoas que têm vivido sérios problemas por conta dos enganos do seu coração e das mentiras. E sabe qual é o problema? Que não é só ela que vive, ela coloca a vida de outras pessoas em perigo. Ela influencia outras pessoas. Esse é o problema do engano no nosso coração. Sem você fazer o seu análise, o seu julgamento da sua vida, mas de certa forma inevitável que isso não aconteça, a gente pensar sobre a nossa vida sem pensar sobre isso. Eu quero finalizar hoje essa palavra orando com você. Eu não vou orar por você, vou orar junto com você, porque eu preciso tanto quanto cada um de vocês aqui presente essa noite dessa reflexão diária sobre verdade e mentira na vida. Na minha vida como homem, na minha vida como esposo, na minha vida como um cidadão, em todas as áreas da nossa vida. E essa é uma reflexão que precisa ser feita diariamente na nossa vida. Se você tem sido Deus de si mesmo, peça orientação e revelação de Deus. Talvez possa ser que eu esteja equivocado a respeito da minha filosofia de vida, do meu pensamento de vida. Talvez a sua maneira de relacionar, de lidar com os seus negócios, talvez tenha sido uma maneira enganosa, mentirosa, e isso pode fazer problemas na sua vida. Antes que seja tarde demais, reflita sobre isso. E se houver lugar na sua vida, na sua reflexão, no seu pensamento, uma sombra de dúvida, uma manifestação que você encontrar no seu coração, Deus, eu acho que eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo a respeito disso, a respeito da maneira como eu tenho vivido, da maneira como eu tenho me relacionado, da maneira como eu tenho lidado com a minha vida, com os meus negócios, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus amigos, a maneira como eu tenho conversado com as pessoas, a maneira como eu tenho vivido a minha filosofia de vida. Então vamos orar nesse momento, vamos refletir sobre isso. E se houver espaço no seu coração e na sua vida, onde necessite da luz da verdade de Deus, deixe que ela ocupe esse espaço no seu coração. Que Deus seja bem-vindo na minha vida. Deus faça com que a luz da verdade ilumine meu coração, ilumine os meus pensamentos, Deus. E não tenha medo daquilo que você pode ver, daquilo que você descobrirá quando Deus, a verdade de Deus, iluminará o seu coração, a sua consciência, os seus pensamentos. Porque você vai ver muitas coisas que você não tem visto na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, precisamos da luz da verdade do Senhor, não da nossa verdade, Deus. A verdade do Senhor sobre nossos pensamentos, sobre nosso coração, nossos sentimentos, sobre as nossas filosofias de vida. Senhor, aqui estamos nós essa noite como seres humanos, e cada um, Deus, tem a sua maneira de ver a vida, de viver, Senhor. Mas, Deus, nós precisamos ser confrontados, Deus, com a verdade do Senhor, que ilumina a nossa alma, Senhor. Deus, mostra-nos, convença-nos, Espírito Santo do Senhor, de todo engano que houver, Deus,
em cada coração, Deus, em cada vida, Senhor. Deus, ajuda-nos a ser verdadeiros, honestos, conosco mesmo, começando hoje, Senhor. Que cada um aqui, ó Deus, seja honesto consigo mesmo nessa noite e reconheça que precisa da luz do Senhor, da verdade do Senhor na sua vida. Deus, quantas mentiras, ó Deus, tem trazido, Senhor, problemas, dificuldades, ó Deus, para a vida de muitas pessoas, para famílias, para o relacionamento entre amigos, ó Deus. Senhor, que a tua verdade, ó Deus, que nos conduz à paz, verdade que nos liberta de nós mesmos, ó Deus, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, ó Deus, e todos nós o temos em maior ou em menor escala, Senhor, e o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos pensamentos, ó Deus. Então, Senhor, que essa palavra do Senhor, que a verdade do Senhor, Deus, confronte a nossa vida, Senhor, traga a tua verdade, Senhor, traga a verdade sobre, ó Deus, os pensamentos mais obscuros, ó Deus, da nossa mente, sobre os comportamentos mais comprometedores, ó Deus, aqueles enganos, ó Deus, aquelas mentiras que nós contamos, que ainda não foram reveladas, ó Deus, mas serão, porque toda mentira, ela será, ó Deus, demonstrada pela verdade. E a verdade às vezes nos traz, ó Deus, dificuldades, traz medo, Deus. Nós temos medo muitas vezes de lidar com a verdade, Deus, mas só a tua verdade nos liberta, Senhor. Então, Deus, traga a libertação do Senhor, a vida, Senhor, aos pensamentos, a maneira de viver, em nome de Jesus, a todos nós, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo, Senhor Deus, seja sobre a vida de todos aqueles que na tua presença se reúnem aqui e que buscam o teu nome, Senhor, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada e até quarta-feira nós temos nosso culto às 19 horas, sábado às 19h30, domingo às 7 e depois às 19 horas nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe a todos você que nos visita essa noite. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos uma semana abençoada com você. Amém?